Bom dia, pessoal. Bom? Senta aí um pouquinho. Todo mundo animado para estudar a palavra de Deus? Eu fiquei com medo de fazer essa pergunta. Porque às vezes a gente fala, todo mundo animado para não sei o quê, então Mas que bom, vocês estão animados para estudar a palavra de Deus. Eu também estou. Eu espero que o Espírito Santo tenha liberdade de atrapalhar seu almoço hoje, meu irmão, porque estamos com o horário já um pouco avançado e nós temos um desafio grande hoje. Mas vamos começar assim. Você tem um escritor favorito? Conta para mim. Você tem alguém que você gosta de ler os escritos? Tem vários, né? Posso dar ideia de alguns aqui. Chesterton, J.K. Chesterton, um grande escritor, né? Vamos lá, C.S. Lewis, pronto, esse aí todo mundo meio que conhece, certo? Vamos pensar em outro. Tolkien, gosta do Senhor dos Anéis, né? Legal, não tem só Senhor dos Anéis, viu, gente? Pode procurar outros escritos de Tolkien também, acho que vale a pena dar uma lida no restante. Mas fato é que todo escritor tem uma forma diferente de escrever, não é verdade? Então, se você compara Chesterton com C.S. Lewis, são completamente diferentes. E à medida que você tem um escritor favorito, você vai aprendendo como que ele se comunica com a pessoa que está lendo. E ele tem algumas marcas, algumas assinaturas no que ele está escrevendo ali. Então, se a gente for aplicar... Peço desculpa, gente, estou saindo de uma sinusite, então de vez em quando vai dar uma tossidinha, faz parte. Acho que todo mundo meio que teve uma sinusite durante esse período aí, né? Eu também. Então vamos lá. Se a gente aplica esse mesmo conhecimento sobre escritores, de forma geral, à Bíblia, a gente vai ter mesmas características, certo? Então vamos pensar um pouquinho em escritores bíblicos. Quem que é seu favorito? Temos vários, né? Quantos escritores nós temos, mais ou menos? Mais ou menos 40, certo? Para escrever 66 livros. A gente tem mais ou menos 40 escritores. E cada um tem um escritor favorito. Por exemplo, tem gente que gosta de Moisés. O que é que Moisés escreveu? Pentateuco, a Torá. Pronto, 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Então, beleza, tem gente que curte isso. Tem gente que curte Lucas, por exemplo. O que é que Lucas escreveu? Lucas e Atos. Por que o pessoal gosta de Lucas, por exemplo? Primeiro, como ele era médico, né? Curto isso, acho que bastante interessante essa questão, mas como Lucas era médico, primeiro, ele tinha um grego, que foi a língua onde ele escreveu, muito certinho. O grego dele era bom, era um cara educado, né? Fora isso, a cabeça dele pensava diferente das outras pessoas, porque ele tinha aquele pensamento voltado para a parte fisiológica e tudo mais, então ele consegue descrever isso. Então tem muita gente que gosta de Lucas, certo? Quem mais que a gente poderia, sei lá, citar como escritor? João, tem gente que gosta dos escritos de João. O que é que João escreveu? Evangelho, cartas, né? E que mais? E o Apocalipse, exatamente. Beleza, então todo mundo está sabendo quem escreveu o quê, isso é muito bom, né? Começamos bem hoje em dia. Mas se a gente perguntar para a maioria dos crentes aqui, eu acredito que tem um escritor que é o que o pessoal gosta mais. Olha aí, não preciso nem falar, né? Paulo. Primeiro, porque ele foi meio que o mais prolífico escritor, né? Escreveu diversas cartas. E adivinha, a gente está falando de cartas de um prisioneiro. A gente não vai mudar o tema, a gente está vindo nessa sequência de cartas de um prisioneiro. E Paulo, preso, escreveu Efésios. Agora, a minha dúvida é a seguinte: você tem intimidade com Paulo, com os escritos de Paulo, para saber se aquilo que você está lendo é de Paulo? Porque, pensa bem, se você gosta de C.S. Lewis, você pega o livro de C.S. Lewis, e mesmo que não tenha o nome de C.S. Lewis, você consegue identificar que foi ele que escreveu, por causa do jeito de escrever. E isso dá para fazer com Paulo também. Então, minha dúvida é, será que você tem essa intimidade? Eu vou te dar uma das características dos escritos de Paulo. Paulo, ele sempre começa as cartas dele falando sobre coisas muito profundas, coisas extremamente espirituais, doutrina, ortodoxia. E aí tem um ponto de inflexão no discurso de Paulo. Ele muda em determinado ponto e ele começa a falar de coisas extremamente práticas. Vamos ver? É engraçado que esse ponto de inflexão normalmente é o nosso versículo favorito da carta dele. Vamos lá? Então, primeiro lugar que a gente vai encontrar isso. Daqui a pouco a gente chega em Efésios, prometo, gente. Tá? A gente chega lá, tá? Mas vamos começar primeiro com Romanos. Onde vocês acham que está o ponto de inflexão de Romanos? Qual é o seu versículo favorito de Romanos?
Fala mais alto. 12:2. Quase. Bateu na trave, 12:1. É, isso aí. Então vamos lá. Como é que começa Romanos, gente? Tem 11 capítulos que Paulo está escrevendo e ele vai falar sobre depravação, salvação, ministério de Cristo, a relação entre judeus e gentios, a santificação, a eleição. Perceba que é tudo ortodoxia, certo? Aí ele chega em Romanos 12:1 que diz o seguinte: portanto, olha a palavra-chave, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe que ele estava falando de coisas espirituais muito intensas, muito profundas. Ele estava falando do relacionamento vertical aqui. Romanos 12:1, ele vira e fala: eu quero que você viva dessa forma. Sai do vertical, vai para o horizontal e a gente vai começar a tratar de coisas práticas, onde se aplica aquilo que a gente ouviu em 11 capítulos ali de Romanos. Vamos para mais um? Vamos para Gálatas. Abre lá, Gálatas. Aí você fala, onde que eu vou abrir Gálatas? Bom, primeiro, você sabe o que é Gálatas? Gálatas é uma carta de Paulo, onde ele vai fazer basicamente um tratado sobre liberdade. Sobre a liberdade que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Então, esse é o principal texto quando você está refutando pessoas que são muito legalistas. Aquele crente do não pode. Conhece ele? Crente do não pode isso, não pode aquilo outro. Gálatas é uma ode à liberdade cristã. E durante 4 capítulos ele vai falar sobre liberdade cristã no aspecto vertical, falando sobre verdades profundas, bem arraigadas, espirituais. E aí no capítulo 5, abre lá, Gálatas 5:1, ele diz o seguinte: portanto, de novo, estamos no portanto aqui. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou, e não se submetam novamente à escravidão da lei. Amém? Saiu das verdades espirituais profundas e fala, agora vocês vivam essa liberdade e não voltem à escravidão. Beleza. Já que a gente está empolgado, vamos para mais um. Né? Vamos para Colossenses. E olha como isso vai funcionar nos escritos de Paulo, isso é repetido. Né? Colossenses ele vai falar sobre a cristologia. Ele começa falando sobre a doutrina de Cristo. Por quê? Porque em Colossenses ele quer refutar uma doutrina muito famosa na época, que é o gnosticismo. Certo? Eu espero que só naquela época, né? Mas ele está refutando isso, ele está falando sobre a superioridade de Cristo. O que esse pessoal acreditava? Eles acreditavam que é impossível a gente no corpo fazer o certo. Impossível. E aquilo que eu faço no espírito é o que vale, não aquilo que eu faço no corpo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu posso continuar minha vida aqui de pecado abundante, porque no espírito eu fui limpo. Olha que legal, né? E aí ele fala que não. Cristo, na realidade, morreu para que a gente fosse completamente transformado. Não é verdade? E aí ele vem falando sobre isso e chega em Colossenses capítulo 3. Abre lá, Colossenses 3. Se tiver dificuldade de achar Colossenses, vai lá no índice, dá uma olhada no número lá e você encontra rapidinho. Colossenses 3 diz, portanto, de novo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Ele, de novo, sai de coisas teológicas, ortodoxia, para a prática. Agora vocês vivam isso. E adivinha, irmãos, onde mais isso acontece? Glória a Deus. Efésios, chegamos, viu? Falei que a gente ia chegar em Efésios? Vamos lá. A gente vinha estudando Efésios,
E o que é que a gente aprendeu até agora com Efésios? Muitas coisas. Foi assim, eu já falei isso diversas vezes aqui na frente, inclusive. Efésios, para mim, é um tratado teológico difícil de engolir, difícil de mastigar, difícil de pensar. Eu sou limitado, meus irmãos. Sou bem limitado quando chega a Efésios. Mas a gente aprendeu sobre nossa adoção como filhos, isso está em Efésios 1, 4, 5. Nossa herança em Cristo, Efésios 1, 11 e 18. A autoridade de Cristo, isso está em Efésios 1, 20 a 23. Sobre a graça, isso está em Efésios 2, 1 a 10. Nossa reconciliação com Deus e a nossa unidade dentro da família de Deus, isso está em Efésios 2, 11 até o 3, 13. E a gente aprendeu sobre o amor de Deus no capítulo 3, do 14 ao 21. Então a gente aprendeu um monte de coisa. E percebam, todas essas coisas que a gente aprendeu, verdades espirituais, doutrina profunda, relacionamento com Deus. E a gente chega em Efésios 4, 1. Qual será a primeira palavra de Efésios 4, 1? Vocês estão ligados, né? Então, Efésios 4, 1 diz o seguinte. Agora nós vamos para aquela virada, a virada do vertical para o horizontal. Portanto, talvez a sua versão tenha uma versão diferente. A minha diz portanto, e nos outros também. Portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico que vocês vivam de modo digno do chamado que receberam. É assim que é 4.1. Então, a gente estava falando de verdades espirituais profundas, a gente estava vivendo no Espírito, entendendo as realidades do Espírito, e agora Paulo vai sair do vertical, vai apontar o dedo para você e falar, agora é com você. Eu suplico a vocês que vivam de modo digno do que vocês receberam. O que é que nós recebemos? Aquilo que a gente entendeu antes. No capítulo 1, 2 e 3, o amor de Deus, reconciliação com Deus, a nossa entrada na família de Deus, a graça. Tudo isso a gente aprendeu antes. Então, eu suplico a vocês que andem de forma digna disso. Agora, é interessante ver isso aqui, porque, portanto, suplico-lhes é igual Romanos 12. Rogo-vos, portanto, irmãos. Percebe como Paulo tem o estilo de escrever? Fala verdade espiritual, faz a virada e aplica aquilo que ele ensinou. E agora, irmãos, nós vamos aplicar aquilo que Paulo ensinou até agora. Vamos fazer isso? Efésios 4:1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico-lhes que saiam correndo, desesperados, gritando para todos os cantos que Jesus Cristo é Senhor. É isso que está escrito? Não, não é isso que está escrito. O que está escrito é: portanto, como prisioneiro no Senhor, eu suplico que vocês vivam. Não é tão mais simples? Ele não está falando, eu suplico que vocês vendam tudo que vocês têm nesse exato momento e vivam como ermitões. Não. Ele está explicando que você viva. É tão mais fácil, é um consolo, né? Porque significa que a gente vai basicamente viver. E o que é que significa viver? Não é fazer coisa impossível. É num sentido muito mais simples. Viver é o nosso modo de se comportar. É a nossa forma de ser. É o que a gente faz todo dia. É isso que é viver. E Paulo está nos suplicando para que a gente comece a ter práticas. Se você quiser algo mais cult, que a gente tenha uma cultura digna do nosso chamado. E aí a gente engata em outra palavra, que é a palavra digno. Né? Se eu preciso viver, se eu preciso ter práticas dignas do nosso chamado, que palavra digna é essa? Como é que eu vou fazer isso? No original, a palavra digno é axiom. O que é axiom? Axiom é que tem o mesmo peso, de igual peso. Então, você pensa em medida, certo? Peso é uma forma de medida. Se o nosso caráter precisa ser axiom com o nosso chamado, a gente precisa entender qual é o nosso chamado. E Paulo já explicou isso. Nós fomos feitos um novo povo, então nós devemos ter uma nova cultura desse povo.
E nós precisamos viver da mesma forma ou de igual peso ao que a gente recebeu do Senhor. Irmãos, o que é que você recebeu do Senhor? Você recebeu a vida eterna. Você recebeu a graça de Cristo. Você recebeu o perdão dos seus pecados. E hoje a gente vai ver que a gente recebeu outras coisas também. E a gente precisa viver de igual peso com o que a gente recebeu, de forma condizente com o que a gente recebeu. Irmãos, no momento em que você recebeu a Cristo, a tua nacionalidade brasileira foi para segundo plano. Você é um cidadão dos céus. A tua cultura não é a cultura do samba, meu irmão. A tua cultura é a cultura do louvor a Deus. Você mudou de cultura. E a gente precisa mudar de cultura. Aqueles pontos culturais que são antagônicos ao Senhor, nós precisamos abandonar. A gente precisa recusar. E precisa ter coragem de ser diferente onde a gente mora. Como se você mudasse de país e tivesse que vestir uma roupa completamente diferente. Você mudou, irmão, de país. Você não é brasileiro, não. Você é da família de Deus. Mas nós vamos aprender a viver dessa forma. Porque Deus não nos deixa sem saber o que fazer. Deus dá o caminho. E Paulo vai nos ajudar com isso. E agora a gente sai de 4:1, que é essa virada de Paulo, do vertical para o horizontal, e a gente vai começar a aprender, então. E Paulo, no versículo 2, acho que é só no 2, é no 2. 2 e 3. Ele vai nos apresentar 5 palavras que precisam ser a nossa cultura. E eu quero que vocês percebam as palavras. Eu vou ler o texto e a gente lentamente vai cada palavra. Pode ser? A gente vai chegar no 16, irmão. Prometo para você, nós vamos conseguir chegar. Deus que nos abençoe. Versículo 2 diz o seguinte: sejam sempre humildes e amáveis, ou tendo mansidão, alguns falam mansidão, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Vamos aprender como é que é a nossa cultura. Qual que é a primeira palavra, irmãos? Humildade. Os irmãos estão ligados na Bíblia. Que bom, hein? Coisa boa. Sejam sempre humildes. O que é humildade, meus irmãos? Eu vou resumir humildade para você. É Deus primeiro, o outro em segundo e você por último. Isso é humildade. Deus primeiro, o outro em segundo e você em último. Se você vive sua vida dessa forma, você será uma pessoa humilde. Tá? Humildade não é ser capacho de ninguém, não, irmãos. Não é, porque parece que é, né? Ah, eu vou ficar por último. Sim, irmão, você vai ficar por último. Porque o outro tem valor e você vai dar o valor a ele. Você vai cuidar de você mesmo. Mas sabe o que acontece quando a igreja faz isso? Todo mundo cuida de todo mundo. Não é bonito? Qual que é a segunda palavra, irmãos? Nós somos humildes, mas também somos... Depende, amáveis ou mansos, né? Depende da versão que você tem aí. O que é mansidão? Para algumas pessoas é fraqueza, né? Aquele cara é manso demais, fraco. O que é manso? Manso, nesse sentido bíblico, é o poder sob controle. É isso que é ser manso. Um cavalo com arreios, ele deixa de ser forte? Pega um coice de um cavalo, mesmo sob arreio, você vai ver que dá para amassar seu rosto. Seu rostinho bonito dá para amassar bem. Ele tem poder, mas aquele poder está sob controle. Você está sendo chamado para ter poder, mas para ter esse poder sob controle. Ser manso. Terceira palavra, qual é? Tolerância. Então, nós já vimos humildade e mansidão. Tolerância. Irmãos, temos que parar a intolerância hoje, hein? Por que nós temos que parar a intolerância? Porque a gente perdeu o conceito de tolerância, né, meus irmãos? Hoje em dia, o que é tolerância? É aceitar qualquer coisa.
Irmãos, isso não é tolerância, não. Isso é estupidez. Desculpa. Tolerância não é aceitar qualquer coisa. Quer um exemplo legal do que o pessoal achava que era tolerância? Irmãos, se vocês tiverem alguma coisa com o que eu estou falando, briga depois com o pastor Rogério. Tá bom? Legal. Ecumenismo. Já ouviu falar disso? Começou ali pela década de 70, as ideias de ecumenismo. E o que era a ideia do ecumenismo? Todas as religiões vão estar juntas. Concorda comigo que o conceito é interessante? Todo mundo vivendo em paz. Meu irmão, para que isso aconteça, significa que ninguém acredita em nada. É simples. Porque se eu acredito que pedofilia é pecado, e os meus amiguinhos de outros lugares estão casando com menina de 8 anos e consumando o casamento, como é que eu vou conviver com isso, meu irmão? Ou seja, esse conceito de tolerância, de que eu aceito qualquer coisa, isso não é tolerância, isso é estupidez. Isso requer que ninguém creia em nada. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, eu quero parar e pensar com você sobre o que é tolerância. E para pensar sobre o que é tolerância, a gente precisa ir para o nosso exemplo maior, como a Elida falou. Vamos para Jesus? Vamos pensar em quem Jesus é? Deus, parte da triunidade do Deus, certo? Perfeito, que não pode ter comunhão com o pecado, porque isso é parte inerente de ser Deus e ser perfeito. E o que é que Jesus faz? Ele sai da sua glória, vem à terra, senta num poço em Sicar e conversa com uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tem agora não é dela. Isso é tolerância. E apesar das nossas crenças, nós sabermos lidar e nos relacionar com pessoas que pensam hoje diferente de nós. E por isso, nós podemos amá-las. É por isso que a última palavra é amor. A gente já chega nela porque tem outra antes. Entenderam o que é tolerância? Tolerância não é aceitar qualquer coisa, certo? Qual que é a quarta palavra? Paciência. Essa também é difícil, né, irmãos? Essa aí é complicadíssima. Meu Deus. Precisamos mais paciência no nosso meio, não é verdade? Paciência é realmente o que a gente imagina como paciência. É isso, é paciência mesmo. Tá? Isso aí não tem segredo, não, no conceito. É paciência mesmo. E tudo isso vai nos levar ao quê? Uns aos outros em amor. Irmãos, essa igreja aqui, essa igreja local, passou por algumas divisões. Não é verdade? No passado. Gente que abandonou tudo, foi embora. Né? Inclusive muito ferido. Né? Pessoas que permaneceram e são feridas. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se a gente obedecer esses 5 fundamentos, essas 5 palavras, a igreja teria divisões? Se a gente fosse humilde, se a gente fosse amável ou manso, se a gente tolerasse as pessoas no conceito correto, se a gente tivesse paciência uns com os outros e se o nosso principal objetivo fosse o amor, essa igreja dividiria? Não, não dividiria. É por isso que John Stott, um escritor para alguns famoso, diz que esses aqui são os 5 fundamentos da unidade da igreja. Os 5 fundamentos. Humildade, mansidão, paciência, tolerância e amor. Essas são características fundamentais para a unidade no Espírito, para manter a unidade do Espírito ligado pelo vínculo da paz. Você quer ter paz, meu irmão? É isso. 5 fundamentos. 5 palavrinhas. E é interessante que nesse texto, na segunda parte dele, depois que a gente viu as 5 palavras, a gente tem o seguinte: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra que ele usa, hoje nós vamos falar muito sobre palavra, tá? É manterem. Perceberam? Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Perceberam que é manterem, não é fazerem. Porque o Espírito já fez, meus irmãos, esse vínculo de paz. Nossa função é manter.
esse vínculo de paz. É utilizar esses 5 fundamentos para a paz dentro da igreja. Aí a pergunta toda é, para quê? Para que manter unido no Espírito, ligado pelo vínculo da paz, utilizando esses 5 fundamentos? Simples. Vamos continuar o texto que a gente vai descobrir. Versículo 4. Porque existe um só corpo e um só Espírito, como também vocês foram chamados em uma só esperança do chamado. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. É por isso. Porque nós somos um. E se nós somos um só corpo, nós precisamos atuar harmonicamente. Eu poderia dar aqui exemplos para vocês de diversas doenças que acabam com a harmonia do corpo. Tem várias, você pode escolher. Ataxia de Friedrich. Depois você procura no Google. Acaba com a harmonia. Um lugar vai para outro, o outro vai para outro. E agora, como é que resolve? Irmãos, nós somos um corpo só. Guiados pela cabeça que é Cristo, mas nós somos um corpo só. Então, nós precisamos viver com humildade, amabilidade, tolerância, paciência e amor para que a gente mantenha esse corpo trabalhando de forma correta. Concorda comigo? Se você concorda, fala um amém moderado, batista, isso. Não pentecostal. Beleza. Então, basicamente, nós somos um só Espírito, nós temos um só corpo, nós temos um só Senhor, nós temos uma só fé, nós temos um só batismo. Nós temos um só Deus, Pai de tudo, o qual está em todos, vive por meio de todos. E eu quero te perguntar, então, como nós temos vivido a nossa vida? Será que nós temos vivido de forma condizente com o nosso chamado? Será que nós temos vivido buscando a paz com os nossos irmãos? Ou será que a gente tem tido problema com divisão, com fofoca? Palavra feia, né? Inveja. Será que a gente tem distribuído discórdia no seio da igreja? Faz essa reflexão no teu coração. Será que você tem causado mais divisão do que união? Porque o que vem a seguir no texto, meus irmãos, é as armas que nós temos. E se a gente não tem vivido, a primeira coisa a corrigir é passar a viver, é mudar de cultura, é mudar a forma como a gente é. E isso é meio traumático, sabe? Mudar. Você já mudou de casa? Minha mãe fala que a cada 3 mudanças é igual um incêndio. Você perde tudo. Eu já mudei o quê? 6 vezes, irmão? 6, né? Já foi 2 incêndios lá em casa. Então, nós precisamos mudar, meus irmãos. Continuando o nosso texto, o versículo 7 diz o seguinte: mas a graça foi concedida a cada um de nós, à medida do dom de Cristo. E aqui eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Nós estávamos falando de comunidade, não é verdade? A gente estava falando de que nós somos uma igreja, um só corpo, um só Senhor, todos nós juntos. Paulo agora vai mudar um pouco, porque ele começou saindo do vertical para o horizontal, falando conosco como comunidade. E agora ele quer falar com você como indivíduo. Percebe no 7? Mas a graça foi concedida a quem? A cada um. Não é verdade? Segundo a medida do dom de Cristo. E agora nós vamos falar sobre dons, meus irmãos. Olha que legal. Isso aí dá 70 mensagens, dá para o ano inteiro falar sobre dons. Mas a primeira parte de falar sobre dom é falar sobre o dom. Percebe que no versículo 7 ele está no singular? Olá, mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom. É um só. Isso quer dizer que Deus nos deu apenas um dom? Será, irmãos? O versículo 8, eu vou pedir para você segurar ele um pouco. Não passa para ele agora, não. Porque o 8 ali, o 9 e o 10, meio que um parênteses aí, a gente vai chegar nele. Mas primeiro vamos estabelecer o que é o dom. Vamos estabelecer o que é isso? Qual que você acha que é o dom? O presente que Deus te deu? No singular.
Tudo aquilo que Paulo já tinha falado, gente, certo? O dom é Cristo, o próprio Cristo. Ele nos concedeu dele mesmo para que nós fôssemos salvos, certo? Ou seja, o que nós estamos aplicando aqui agora é para os salvos. Versículo 7, mas a graça foi concedida a cada um de nós, por conta do quê? Por conta do presente de Cristo. Pronto, quem é o presente? Cristo. Beleza? Vamos começar o 8, aí a gente vai pular o 9 e 10. Mas eu não vou me esquivar dele não, eu volto, tá? É só porque vai dar um pouquinho de trabalho aqui. Versículo 8, por isso foi dito, Paulo sendo Paulo, né? Ele está falando de um negócio e agora ele vai descer ali nas profundezas da teologia. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá bom, já entramos, então agora vai, Senhor, ajuda. Beleza, versículo 8, ele começa a parafrasear um outro texto. Por isso que ele fala, por isso foi dito. Aí foi dito aonde? Né? Aí você se perde na leitura e fala, mas onde disse isso? Não vi ele falando isso? Então você vai para Salmos, certo? Por quê? Porque isso está escrito em Salmos. Salmos 68, abre lá. Salmos 68, 18. Acho que é isso, eu até me perdi aqui já. 68, 18, não é? Acertei. É isso aí. Que diz o seguinte. Primeiro vamos contextualizar Salmo 68, beleza? Salmo 68 é um salmo davídico que fala... Agora eu fiquei em dúvida se é davídico, gente, não leve isso em consideração não. Mas é um salmo que fala sobre a libertação do Egito. Como Deus tirou o povo com sua forte mão, né? No texto ele fala que recebe dons. Você vai ver que o texto diz assim, 68, 18 diz, quando subiste ao alto, levando teus cativos, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. É a isso aqui que Paulo está se referindo, certo? É esse texto. Mas por que Paulo está se referindo a esse texto? E por que ele muda, ao invés de receber homens, deu dons aos homens? Porque ele vai falar sobre dons e talentos. Veja a manifestação da graça de Jesus Cristo. Em vez de tomar para si presentes, não. Ele deu presentes aos homens. Certo? E nós estamos chegando lá, gente. Nós falamos sobre unidade. Nós estamos construindo o nosso caminho para a gente chegar nos dons. Tudo bem? Muito bem. E aí Paulo faz um grande parênteses. No versículo 9 e 10. Pronto, chegamos nele. Meu Deus. 9 e 10. 9 e 10 diz... O que significa ele subiu? Senão aquele que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Isso aqui é um parêntese, gente, que Paulo está fazendo. Por quê? Porque ele falou de subindo para o alto, levou cativo o cativeiro, então ele vai explicar isso, né, de uma forma paulina, ou seja, complexa de entender. Mas basicamente tem... Para a gente poder passar desse texto, vamos só finalizar isso. Existem duas correntes teológicas. Aquele que subiu é o mesmo que desceu, ou seja, alguns acreditam que é porque Deus desceu à terra e aí fez a sua obra salvadora e retornou aos céus. Outra corrente teológica define isso aqui como sendo o momento em que Cristo Jesus morre na cruz, ele desce não à terra, mas ele desce ao Sheol. Certo? O pessoal aí que fala outras línguas, né, me ajuda. Desceu ao Seol, ou seja, a morada dos mortos. E de lá ele tomou cativos e levou, no seu ato vitorioso sobre a morte. Né? Então, são duas correntes teológicas aí que vão brigar. Eu não estou aqui para entrar em briga teológica. Eu estou aqui para expor o que diz a palavra de Deus, principalmente em relação ao nosso objetivo hoje. Então, nós vamos chegar lá. Então, só para que vocês não se percam, isso é um parênteses. Do 8, pulando para o 11, ele vai fazer o seguinte: por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E agora ele vai falar sobre esses dons. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. E eu vou parar aqui no 11. E ele está falando agora sobre dons, gente. Sobre aquilo que Deus nos deu com um objetivo muito claro. Então, primeira coisa, unidade. Unidade do corpo. Os 5 fundamentos da unidade.
E agora nós vamos para uma lista de dons. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre dom. O que é dom? O que é dom? Vamos lá. Como a gente está aqui na frente, não dá para a gente ficar conversando muito também. Vamos direto. Dom, gente, é uma habilidade. É uma habilidade sobrenatural. Certo? Que cada cristão recebeu. Cada um deles. Se você aceitou a Cristo, se Cristo habita o seu coração, você recebeu um dom, uma habilidade sobrenatural, espiritual, que é dada por Deus com a finalidade de edificar, de construir sua igreja e nos permite ter uma função no corpo. Guarda isso, meu irmão, uma função no corpo. Vou explicar uma coisa para vocês. Se você não tem função, você talvez seja um problema. Pensa no teu corpo. Aquilo que não tem função, o apêndice secal. Conhece? Ele serve para inflamar e fazer o teu corpo adoecer. E ser tirado por um cirurgião experiente. Querido, se você não tem função, você serve para adoecer a igreja. Então, o conceito de dons espirituais é extremamente importante se você está sentado nesse banco. Se você não tem função, você adoece o corpo. Que funções nós podemos ter? Esse texto mostra 4 ou 5, dependendo da linha que você segue. Mas não tem só esse texto. Se você quer se aprofundar nas funções que você pode ter no corpo, anota aí. Nós temos Efésios 4, nós temos 1 Coríntios 12, 8 a 10 e 28 a 30. Você pode encontrar alguns dons lá. Nós temos Romanos 12, 6 a 8. Pode encontrar alguns dons lá. E você pode ler o livro de 1 Pedro, capítulo 4, que você vai ter alguns dons lá. Se você quer ver onde que você se encaixa, estou em dúvida, procura, vai ler. É assim que a gente faz na vida, né? Quando a gente não sabe uma coisa, a gente dá um Google. Dá um Google nos textos, dá uma lida. Pronto. Certo? E o texto diz, então, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com que objetivo? Aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, rapidamente, vamos conversar sobre esses dons que a gente está vendo aqui. Primeiro, é importante a gente saber que a gente não escolhe os nossos dons. Já parou para pensar nisso? Se ele foi concedido a você, você não escolhe. Você escolhe seu presente? Não. Eu espero que não. Né? Então, o presente é dado a você. Se o presente é dado a você, você não escolhe. Deus te dá dons. Aí você fala, poxa, mas... É aquele negócio de Paulo, né? Fala, eu queria ser mão. Eu sou pé. Eu queria ser mão, gente. Eu queria poder pegar nas coisas. Não, meu filho, você vai andar. Você vai fazer. Você vai botar essa sola no chão e vai andar. Porque Deus te deu esse dom. E sabe o que acontece à medida que você vai atuando sobre esse dom? Você começa a gostar. Porque você tem uma habilidade sobrenatural naquilo. Olha que maravilha. Não é verdade? Agora, primeiro conceito, você não escolhe o seu dom. Deus te dá. Quais são dons? Temos aí 4 ou 5. Eu vou na vertente de 5. Apóstolos. Isso aqui, né? Hoje em dia todo mundo quer o dom do apostolado. Meus irmãos, nós vamos ter um problema hoje. Mas vamos lá. Quais são os pré-requisitos para o apostolado? Vocês sabem disso? Vamos lá. Autoridade absoluta debaixo de Cristo, dons milagrosos, sabedoria, devoção. São as pessoas pioneiras da igreja que estabeleceram os fundamentos doutrinários e que viram o Cristo ressurreto. Desculpa, meus irmãos, eu não acredito no apostolado atual. Você me desculpa. Certo? Eu acredito que esse dom teve seu local. De novo, se você tem problemas com a teologia, conversa com o pastor Rogério. Vem comigo, não adianta. Eu sou médico, gente.
Quer falar comigo de apendicite, a gente fala, tá? Beleza. Então, eu não acredito no apostolado agora, principalmente autoproclamado. Eu sou apóstolo, a partir de hoje eu sou apóstolo. Só me chama de apóstolo. E tem uns que foram mais longe, viraram pai-póstolos. Eu não sei o que é isso. Mas tem uma galera chamando de pai-póstolo, certo? Deve ser pai do apóstolo, não sei. Gente, não faz sentido bíblico isso, tá? Legal. 2, profetas. Quem são os profetas? Profeta é que fala o futuro. Não, irmão, isso é vidente. Vidente fala o futuro. Profeta é aquele que profere as verdades que Deus o permitiu conhecer. No passado, meus irmãos, isso não existia. Isso aqui, a verdade revelada, completa do Senhor Jesus Cristo, isso não existia. Então, os profetas, eles tinham palavras direcionadas por Deus ao povo. Hoje, o profeta, ele faz o quê? Ele estabelece, ele prega esta palavra revelada e dela não se afasta. Por quê? Porque algo no passado que fosse profetizado e não se cumprisse geraria morte do profeta. Esse profeta precisa ser extirpado de Israel. Meus irmãos, se a gente fizer isso hoje, o povo que se afasta dessa palavra aqui deveria ser morto. Porque se afastou da palavra de Deus. Então é um dom bem sério de proferir a palavra de Deus, de transmitir ao povo. Talvez esse seja o seu dom, de falar da palavra de Deus, certo? Nós temos evangelistas. Aí fala, mas profeta, evangelista. Você percebe que existe uma nuance diferente? O evangelista é aquele que vai atrás das pessoas e vai atazanar a vida delas, falando de Jesus Cristo, da salvação e de como elas precisam daquilo, mas não sendo inconveniente, porque o evangelista, ele tem um dom sobrenatural, lembra disso? Então, de forma sobrenatural, ele consegue fazer essas pessoas entenderem a supremacia da graça de Cristo. Sabe uma característica do bom evangelista? Ele normalmente não fica muito tempo. Porque ele tem aquele comichão de ter que falar para as pessoas. Depois que ele já falou para todo mundo aqui, ele tem que ir para outro lugar falar, para o outro pessoal. Porque tem aquele comichão de falar. Talvez você tenha esse dom de falar sobre a graça de Cristo. E seria muito bom que tivesse. Talvez a gente não tivesse tanto lugar vago aqui, ó, na frente. Porque você estaria animando o povo para falar de Jesus, você estaria indo atrás das pessoas. Você conhece alguém que é assim? Que de repente está falando de uma receita de bolo ali, do nada, pai, vamos falar sobre Jesus. De onde surgiu Jesus aqui no meio? Meu irmão, não sei, eu sei que eu preciso falar para você sobre Jesus. Esse é o dom do evangelismo. E aí nós temos os outros dois, que alguns consideram um, né? Pastores e mestres. Qual é a função pastoral, meus irmãos? É cuidar das ovelhas, né? Você pega lá pastor de ovelha, o que é que ele faz? Ele cuida da ovelha, ele dá aqueles tapinhas na ovelha, ó, por aqui não, meu irmão, tá vendo? Vai cair no abismo, vem para cá, né? Ó, a ovelha se destrabelou lá de cima do monte, pega a ovelha, bota nas costas, leva para um lugar seguro, cuida das feridas. Esse é o dom pastoral, meus irmãos. Esse eu sei que eu não tenho. Isso aí, Deus levanta outras pessoas para isso, meu irmão. Mas, assim, dom pastoral, talvez você tenha esse dom também, né? E, finalmente, o dom de mestre. O que é um mestre? É um professor, né? Todo pastor, de acordo com alguns, todo pastor precisa ser mestre. Porque ele vai cuidar das pessoas e ele precisa saber ensinar, né? Mas nem todo mestre é pastor. Às vezes você tem o dom de ensino. E profecia e ensino não é a mesma coisa? Não. O ensino, você tem a habilidade sobrenatural de se fazer entendido. De fazer com que as pessoas compreendam aquele conceito de uma forma didática. Isso é um dom, meu irmão. E a minha dúvida é, qual é o seu? Aqui nós temos 5. Se você procurar nos outros textos que eu passei, você vai ver vários. A minha dúvida é, qual é o teu? Todos esses dons vão servir para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. E todo mundo tem um dom, aqueles que se encontraram com Cristo. Então, a minha dúvida é como você tem aplicado esse dom também. Eles precisam ser utilizados, eles precisam ser aperfeiçoados. E eles precisam ser aperfeiçoados e aplicados da forma correta. Vou dar um exemplo. Existe um dom que é o dom da misericórdia.
Vocês já ouviram falar nisso? Imagina uma pessoa que não tem esse dom visitando o doente no hospital. Parou para pensar? É mais ou menos assim: pô, bicho, já está doente de novo. Tive que sair de casa hoje cedinho, vim aqui orar contigo. Mas, pô, podia dar uma relaxada aí, né? Pelo menos cuida da saúde. Se você não tem o dom de misericórdia, meu irmão, não se mete. Certo? Entrega para quem tem. E vamos utilizar da forma correta os dons. Só que para você utilizar da forma correta, você precisa entender que dom você tem. Qual é a tua função no corpo. E se você não tem função, meu irmão, ainda é hora de você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo e vir fazer parte do corpo com uma função. Bom, o texto fala o seguinte: até que todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, a unidade da igreja, a aplicação dos dons espirituais que o Senhor nos concedeu, gera maturidade cristã. Isso é um assunto muito sério, porque tem gente bebendo leite, e bebendo leite há anos, e anos, e anos. Se você não aplica seus dons, você não se desenvolve, você não atinge maturidade. A palavra diz que o objetivo é que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno, completo conhecimento de Deus, a perfeita estatura de homem feito, adulto, maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmão, você precisa amadurecer como cristão, e a forma de amadurecer é sendo unido com a sua igreja, unido em amor, utilizando os 5 fundamentos que a gente aprendeu, aquelas 5 palavrinhas de Paulo, e atuando na igreja, exercendo a tua função. Porque aí o outro atua com a função dele e aperfeiçoa você. E você atua da tua forma, com o teu dom, e aperfeiçoa o outro. E todos chegaremos à maturidade cristã. Para que a gente possa glorificar o nosso Deus com maturidade. E ser a igreja que Cristo espera receber em suas bodas. Uma igreja madura. Certo? O texto continua falando para que não sejamos como meninos. E ele está explicando maturidade. Como é que é um menino? Como é que é uma criança? Agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Veja, justa cooperação de cada parte, é você. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, isso aqui é maturidade. A gente tem que parar de ser criança, parar de ser levado por vento de doutrina. Chega alguém pregando coisas diferentes, a gente sai correndo para ver o que está acontecendo. Não, irmãos. A palavra de Deus diz em Apocalipse, a gente vai para um outro texto completamente diferente, mas a palavra de Deus diz em Apocalipse que inclusive sinais serão feitos pelo anticristo. Se nós não somos maduros, meus irmãos, nós seremos engodados, não engordados, isso nós já estamos no processo. Mas nós sofreremos o engodo, a enganação. Nós vamos cair. Você não quer cair? Seja maduro e não agitado por ventos de doutrina. Eu não vou ficar nessa igreja porque aqui eles não fazem determinada coisa. Essa igreja não é boa porque eu ouvi dizer que aquela lá, o louvorzão é top. Vento de doutrina, meu irmão. Não precisa disso. Você precisa da palavra de Deus. Se a palavra de Deus ela é proclamada e você dá espaço ao Espírito Santo para transformação no teu coração, é isso que você precisa. Então, meu irmão, vamos ser maduros, homens feitos, mulheres maduras, para a glória do nosso Senhor. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos na Tua presença, Deus, porque
A tua palavra é um desafio para nós, Deus. Muitas vezes nós não conseguimos viver isso, Senhor. E nós confessamos diante de Ti o nosso pecado, Senhor, de ter muitas vezes abandonado a Tua palavra e seguido o nosso próprio coração. Senhor, mas nós queremos mudar essa realidade. Nos ensina, Senhor, a viver as 5 realidades, Senhor, os 5 fundamentos, as 5 palavras que Paulo coloca aqui, para a unidade da nossa igreja, Senhor, para que toda dissensão, toda discussão que não vem do alto, toda separação e divisão em nossa igreja seja jogada por terra, Senhor, pelo poder do Teu Espírito aplicado à nossa vida, Senhor, através de todos esses pontos que nós vimos. Senhor, nós também temos falhado, Senhor, falhado terrivelmente em termos função na Tua palavra e na Tua igreja. Deus, com Teu Espírito, revela aos corações aqui hoje, começando pelo meu, os dons que Tu nos entregaste, Senhor. E mais do que isso, Senhor, anima, reaviva o nosso coração que está morto, para que a gente atue e use os dons que Tu nos deste, Senhor. Não para o nosso engrandecimento, Deus, porque não é para isso que Tu nos deste, mas para a edificação da Tua igreja. E quando nós fizermos isso, Senhor, vivermos em unidade, aplicarmos os nossos dons, nos ajuda a crescer. Não crescer em número, Deus, mas crescer em maturidade na Tua palavra, entendendo verdades espirituais profundas. Mas não apenas com a nossa mente, Senhor, também com o nosso pezinho, com a nossa mãozinha, para que a gente possa atuar em maturidade. Esse é o desejo da Tua igreja, Senhor. Não apenas nosso, mas da Tua igreja em todos os lugares. Nós queremos Te servir de forma correta. Nós queremos entregar o nosso coração de forma correta. Nós queremos atuar na edificação da Tua igreja de forma correta, como Tu planejaste. Nos concede isso, Senhor, nós pedimos. E durante essa semana, Deus, incomoda o nosso coração. Se precisar, destrói o nosso sono. Para que a gente, se incomodado, Senhor, busque a Tua face com avidez. E assim a gente possa ser edificado em Ti. É o que nós pedimos no sangue de Jesus. Amém.